Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira videoaula. Hoje nós vamos estudar Reino Animalia, mais especificamente algumas características que separam os animais de outros grupos de seres vivos e algumas características que separam os animais entre si. Vamos começar primeiro com as características que separam os animais dos demais seres vivos. A primeira de todas, os animais, sem exceção, são eucariontes. Isto quer dizer que eles são formados por células eucarionte do tipo animal, que são aquelas células que já possuem organelas, núcleos, que é o grande diferencial com relação às células procariontes. Segunda característica, todos os animais são pluricelulares, formados por muitas e muitas células. Terceira característica, todos os animais são heterotróficos, dependem de outros animais para obter energia através do processo de alimentação. Então, eles vão depender direta ou indiretamente de indivíduos autótrofos. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eles se alimentam diretamente de plantas, como é o caso dos herbívoros, ou se alimentam de animais que se alimentam de plantas, como é o caso do carnívoro. Daí a dependência direta e indireta dos autotróficos. A última característica diz a respeito de sua reprodução. A grande maioria dos animais vão ter a reprodução do tipo sexuada. Entretanto, alguns vão apresentar do tipo assexuada. No decorrer dos filhos que nós vamos trabalhar e estudar grupo de animal a grupo de animal, nós vamos conseguir entender melhor. Agora vamos tentar entender características que diferenciam os animais dos demais animais, que separam eles em grupos, podemos dizer assim. E eles vão se diferenciar de acordo com a presença ou ausência de coluna vertebral, a presença ou ausência de tecidos, a presença ou ausência de órgãos e a presença ou ausência de sistemas. Vamos começar falando da presença ou ausência de coluna vertebral. E aí eles vão poder ser classificados em invertebrados e cordados. Dentro de invertebrados, nós temos 8 grupos de animais, ou podemos dizer assim, filos. Então vamos falar de cada um deles um pouquinho. Primeiro, os poríferos são os animais com corpo repleto de poros, dentre eles as esponjas do mar. Próximo é os quinidários, animais urticantes. Dentre eles, água-vivas, animais do mar. Terceiro, os platelmintos. Como exemplo, nós temos a planária, que são os animais que são achatados, e temos alguns parasitas humanos, como a Taenia solium, a Taenia saginata. Próximo, nós vamos ter os nematódeos, que são animais também que vão estar parasitando o ser humano e tem como característica o corpo em forma de fio. Como exemplo, nós temos as lombrigas humanas, a Ascaris lumbrigoides, é um exemplo típico, seguindo pelos anelídeos, que são os animais que têm o corpo em forma de anéis segmentados. Dentre eles, nós vamos ter as minhocas, as sanguessugas. Próximo grupo, os moluscos. Moluscos, animais com corpo mole. Dentre eles, o polvo, a lula, sururu, maçunim, alguns caracóis, aliás, os caracóis. Próximo grupo, artrópodes, animais com patas articuladas. Os insetos, todos eles possuem patas e patas que se articulam, que permitem o movimento. E por último, nós vamos ter os equinodermos, que são os animais com corpo coberto por espinhos, dentre eles os ouriços, as estrelas do mar, todos esses invertebrados. Agora vamos ver os cordados. Os cordados, por sua vez, eles vão ser divididos em protocordados e vertebrados. Os protocordados são animais que têm, vamos dizer assim, um protótipo de coluna vertebral. Eles não chegam a ter a coluna vertebral propriamente dita, mas têm um protótipo dessa coluna.
Como exemplo, nós temos um peixe bem estranho, chamado Amphiox. Já os vertebrados, que são aqueles que possuem a coluna vertebral propriamente dita, são mais fáceis de identificar. Dentre eles, nós vamos ver os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Além, é claro, de nós, que somos os mamíferos. Esses são os grupos de animais que se classificam em invertebrados e cordados. Além de todas essas características que nós já acabamos de ver, os animais são classificados de acordo com sua simetria, que nada mais é que a separação do corpo em metades equivalentes. Quando nós obtemos metades equivalentes, dizemos que o animal é simétrico. Quando não obtemos, nós dizemos que ele é assimétrico. Os simétricos, por sua vez, são divididos em radial e bilateral. O que isso quer dizer e como funciona? Vamos botar os esquemas, que assim fica mais fácil de entender. Vejam, esse é um animal assimétrico. Quando partimos ele ao meio, não obtivemos lados equivalentes. Percebam como o lado direito é diferente do esquerdo, então assimétrico. Esse outro possui simetria do tipo radial. Percebam, ao partirmos ele ao meio, temos lados equivalentes, lado direito e esquerdo. Se nós partirmos ele em uma outra região, só que no mesmo sentido, continuamos tendo lados equivalentes similares ao do primeiro corte. Agora, se nós realizarmos um terceiro corte nesse animal, ainda assim vamos estar obtendo lados equivalentes, semelhantes ao do primeiro corte. Portanto, simetria radial. Por fim, vejam esse esquema aqui, simetria bilateral. Eu parto o animal no meio, tenho dois lados que se equivalem, lado direito e esquerdo, exatamente iguais. Então, professor, eu vou ter que estar partindo o animal ao meio, ou até mesmo ter que imaginar um corte toda vez para saber se ele é simétrico ou assimétrico? Não, basta a gente aprender esse esquemazinho. Os únicos animais assimétricos são os poríferos, as esponjas do mar, certo? Nem todos vão ser. Alguns vão apresentar uma simetria, como por exemplo a simetria radial. Mas, por via de regra, os únicos animais assimétricos são os poríferos. Os únicos animais, por sua vez, com simetria radial são os quinidários e os equinodermos. Ou seja, os quinidários, as águas-vivas, as anemonas do mar, os corais. Já os equinodermos, nós temos os ouriços, as estrelas do mar. Os demais animais, todos eles vão apresentar a simetria do tipo bilateral. Então, os insetos, nós, seres humanos, enfim, os demais animais que vocês podem ver aqui, todos com simetria bilateral. Vamos classificar de acordo com a embriologia, que nada mais é que o número de folhetos embrionários no momento do desenvolvimento embrionário. Ô, professor, não entendi nada. Isso quer dizer que quando o espermatozoide encontra o óvulo, eles vão se dividir, vão se transformar, aliás, em uma única célula. Essa célula vai se dividir várias vezes, vai formar os primeiros tecidos, que vão formar todas as estruturas do nosso corpo, seja um braço, seja uma perna, seja uma barbatana no peixe, seja uma asa numa ave, enfim, todas as características. No momento desse desenvolvimento, a primeira coisa que se formam são os tecidos. Alguns animais vão formar 2 tipos de tecidos, outros 3 tipos de tecidos. Os que formam 2 tipos de tecido são chamados de diblásticos, de 2 blásticos, tecidos. Então, quais são esses tecidos, professor? A ectoderme e a mesoderme. E os triblásticos? Os triblásticos está dizendo o nome também, 3, só que 3 camadas de tecido dessa vez. Quais são elas? A ectoderme, a mesoderme e uma terceira chamada endoderme. Então, professor, mais uma vez, eu vou ter que estar cortando o animal ao meio ou estudando a embriologia, vendo o desenvolvimento embrionário para ver os tecidos que ele tem internamente? Não, também. Decora o esquema. Então, os únicos animais que não vão possuir isso aí, tecidos, formar tecidos, são os poríferos. Então, eles já estão fora desse grupo. Os únicos que vão ser diblásticos são os quinidários. Olha como é fácil. As águas-vivas, as anemonas do mar, os corais, todos eles são diblásticos. Os demais, todos triblásticos. Perceba como ficou fácil de compreender. Os triblásticos, por sua vez, vão ser classificados
de acordo com a presença ou ausência de cavidade corporal. Essa cavidade é chamada de celoma. A cavidade nada mais é que o espaço onde estão os órgãos. Então, nós, seres humanos, temos todo um espaço dentro de nós onde estão inseridos os órgãos, o coração, os pulmões, todos esses órgãos lá dentro de espaços. Esse espaço é o nosso celoma, é a cavidade corporal. Então, eles vão ser acelomados, pseudocelomados e celomados. Acelomados, sem espaço. Pseudocelomados, presença de um falso celoma, um falso espaço. E, por fim, celomados, cavidade verdadeira, celoma. Então, professor, eu vou ter que partir do animal? Mais uma vez? Não. Vamos tentar entender. Os triblásticos, que vão ser celomados ou acelomados, são esses aqui. Porém, os únicos acelomados vão ser os platelmintos. Os únicos pseudocelomados, os nematódios. E os demais, todos celomados. Lembre-se que os de cima já ficaram para trás. Poríferos não formam nem tecidos. Os quinidários são diblásticos. Então, nós só contamos dos triblásticos em diante. Morreu aí mais uma questão. E para finalizar, nós vamos ver que os celomados, percebam bem, apenas os celomados vão ser classificados em protostômios ou deuterostômios. Que isso quer dizer, professor? Quer dizer que é a primeira estrutura que aparece no ser no momento do desenvolvimento embrionário lá. Então, quando está as células se dividindo, a primeira estrutura que vai aparecer ou vai ser a boca ou vai ser o ânus. Os animais que, quando estão se desenvolvendo, dão origem primeiro à boca, são chamados de protostômio. Nunca vamos esquecer isso. Sabe por quê? Porque os animais que dão origem ao ânus são chamados de deuterostômios. Olha como ficou fácil. Quando dá origem à boca, protostômio. Quando dá origem ao ânus, é deuterostômio. E aí, não ficou fácil? Então, nós vamos ver que os únicos animais deuterostômios dos invertebrados vão ser os equinodermos, que são as estrelas do mar, que são os ouriços. Os cordados, todos eles também são deuterostômios. E os demais lá, que são celomados, né, vão ser protostômios. Dentre eles, nós vamos ter os anelídeos, os moluscos, vamos ter os artrópodes aí nesse grupo de animais. Com isso, pessoal, nós finalizamos nossa aula. Então, se vocês gostaram, curte. Se tem dúvida, deixa aí nos comentários. E se tiver sugestões também, pode mandar nos nossos comentários ou na nossa página da internet, www.pibdbiofal.com.